Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus, para ofertar o nosso coração, tudo aquilo que somos ao nosso Pai Celeste. E o próximo cântico que nós vamos cantar agora diz que a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Parece uma notícia boa, e é uma notícia boa, mas infelizmente nós lidamos muito às vezes conosco mesmo, querendo ter o controle das coisas, enquanto Deus está pedindo que a gente descanse nele, que a gente confie nele. E isso é maravilhoso quando a gente aprende a descansar no Senhor. Temos uma outra vida, um outro estilo de vida, e isso só é possível porque Deus mostra na sua palavra o quanto é importante aprendermos todos os dias a confiar nele. Vamos cantar essa música agora, Não Tenha Sobre Ti, que ela possa falar ao seu coração nesse momento. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém, amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar, para exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Nós nos achegamos a Ti porque nós carecemos de Ti, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, Pai. E nesse momento nós pedimos ao Senhor que nos ensine cada dia mais a confiar, a nos entregarmos ao Senhor, a descansarmos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar falando conosco no decorrer desse culto, ó Pai. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a porção do Senhor que será trazida nessa noite, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, uma passagem bem conhecida no meio cristão. Livro de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 38 ao versículo 42. Diz assim:
Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe, Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa não é a história somente de Marta e Maria, como a gente sempre costuma estudar. Na verdade, essa é uma história minha, sua, de homens, mulheres, de jovens e crianças que vivem nesse mundo de Marta, que é mais comum de existir, né? Esse mundo que nós vivemos hoje, de muitas mudanças, de inovações, de correria, de uma vida acelerada, de uma agenda repleta, cheia, né? De coisas óbvias, de coisas, de necessidades, vamos dizer assim, legítimas, né? Situações óbvias, situações legítimas e necessárias que você realmente precisa fazer. Só que isso, quando a gente começa a olhar essa agenda cheia, a gente cai na gente, né, aquele cansaço, e aí a gente começa a murmurar, e quando a gente percebe, a gente está como Marta: Senhor, não te importas comigo? Olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. E isso é interessante porque enquanto a gente está falando, né, Senhor, não te importas, Jesus está respondendo: pouco é necessário, ou uma só coisa é necessária. Por vezes a gente está querendo fazer uma grande obra de alguma coisa, né, pode ser no reino de Deus mesmo, ou no trabalho, e por vezes Deus quer apenas que a Layala ore. Quem vai fazer aquela organização é a outra irmã. Aquela bênção de organizar é da outra irmã, e da Layala é apenas a oração. Então, por vezes, o que a passagem de Deus está dizendo é que haverá vezes que nós seremos chamados, convidados a colocar a mão na massa. Mas, por vezes, Deus está querendo que a gente faça uma só coisa, que é orar, que é esperar, que é descansar. Então, precisamos aprender com essa palavra de Jesus, né, esse poder prático, vamos assim dizer, de que uma coisa só importa. E o que é essa coisa que só importa e que Maria soube e escolher? E a palavra de Deus diz que essa parte, ela escolheu a boa parte, e essa não será tirada. É a comunhão com o nosso Deus. Essa é a única coisa e mais importante coisa necessária na nossa vida no dia de hoje. E se você for parar para pensar, eu gostaria de deixar assim com você duas aplicações sobre essa passagem. Não estamos aqui para julgar Marta ou julgar Maria. Marta, ela tem as suas qualidades, assim como Maria tem. Haverá ocasiões em nossas vidas que nós precisaremos, como eu disse, colocar a mão na massa. Por outras vezes, precisaremos nos deleitar na presença de Deus, buscando Ele em adoração. Mas o fato o poder prático de uma só coisa é necessária. Pouco é necessário, uma só coisa é necessária. É a comunhão com Deus. Então, a primeira aplicação convide Jesus para reinar sobre a sua vida, para reinar sobre o seu dia. Layala, mas eu já faço isso, eu já sei disso. Não, queridos, eu estou falando de algo prático no seu dia a dia. Não estou falando do momento que você aceitou Jesus, convidou Jesus para entrar no seu coração. Eu estou falando do nosso dia a dia, diário. Eu acordo pela manhã, eu convido: Senhor Jesus, me ajude nesse dia, me ajude a tomar as decisões, me ajude, me dê a direção. Isso é
fazer com que o Senhor Jesus reine sobre todo o seu dia e sobre toda a sua vida, porque senão, daí a pouco a gente vai estar, né, com essa agenda repleta de afazeres, de coisas óbvias, de necessidades legítimas, mas distantes de Deus. E certamente, se estiver ocorrendo dessa forma, o cansaço virá, a murmuração virá, o trabalho se tornará um fardo para nós. E uma segunda aplicação peça a Deus para lhe mostrar o próximo passo. Convide o Senhor para reinar na sua vida ali durante aquele dia. E, Senhor, me mostre qual é o próximo passo. Em Provérbios 16:1 diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E no versículo 3, lá embaixo, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras. Ou seja, Senhor, qual que é o próximo passo? O que o Senhor quer que eu faça agora? Eu tive uma experiência interessante no decorrer dessa semana, que eu precisava contratar uma pessoa para prestar um serviço para mim, e durante todo o dia eu procurei várias pessoas e só havia recusa, e todos que falavam para mim que não era possível, chegavam a dizer para mim que encontrar uma pessoa com aquele perfil era quase que encontrar uma agulha no palheiro, né? E eu me lembrei dessa passagem, né, dessa palavra. Eu não preciso de várias pessoas, eu preciso só de uma pessoa. E se eu não estou encontrando, o meu Deus pode encontrar. E eu me lembro que eu orei e pedi a Deus, Senhor, qual é o próximo passo? Eu não tenho condições de fazer sozinho, eu preciso contratar alguém para me ajudar. Foi tão interessante que eu me lembrei de uma pessoa e essa pessoa me passou o contrato de uma outra pessoa. E foi muito, assim, bacana a conversa, porque quando a pessoa disse sim para mim, eu não acreditei, assim, eu achei que já ia dizer não. E, nossa, você disse sim, nossa, então eu tenho que agradecer a Deus. Deus ouviu minha oração e eu estou muito feliz. Então, pense sobre isso. Essa passagem faz parte de um audiobook que eu, com as minhas amigas, eu tenho compartilhado com as meninas do discipulado, com familiares, com colegas de trabalho, porque nós temos muitas pessoas vivendo, né, nesse mundo de Marta, querendo ter um coração de Maria, mas vivendo no mundo de Marta. E o livro fala isso, né, como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Tem sido muito edificante essa palavra, e eu queria encerrar com essas duas frases que tem no livro. Se ficou algo para trás, é porque não estava nas mãos de Deus. O que não foi feito naquele dia é porque não era necessário. Pense sobre isso. Seu dia pode ser interrompido por ordens divinas. Pense sobre isso, irmãos queridos. Vamos buscar aplicar isso diariamente nas nossas vidas. A gente acha que a palavra de Deus é só para você ler ali e orar. Não, a palavra de Deus é para a gente aplicar no dia a dia das nossas vidas. E eu tenho certeza que, se nós fizermos isso, nós vamos nos surpreender, né? Que nós possamos estar seguindo esse direcionamento do Senhor, lembrando que uma coisa só basta. Se eu tenho muitas coisas para fazer no dia de hoje, uma coisa só me basta, é começar o meu dia com o Senhor Jesus. E o próximo cântico que nós iremos cantar diz, perto quero estar, que possamos começar o nosso dia aos pés do Senhor Jesus, porque realmente não há melhor lugar para se estar. Quero te ofertar
estarmos na presença do nosso Deus, poder erguer a nossa voz em adoração. Que realmente nós possamos, durante toda essa semana, meditarmos nas palavras que foram ditas nessa noite. E eu gostaria de encerrar esse momento de louvor e adoração, de cânticos, com essa música que diz: eu quero te servir, eu quero te obedecer. Que realmente esse possa ser o desejo do nosso coração, viver a vontade do Senhor, refletir, né, a verdade do Senhor Jesus e da sua palavra. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, que todas as palavras que saíram dos nossos lábios em forma de canção possam se chegar até o teu trono de graça, que elas possam ser aceitas diante do Senhor como de fato um desejo do nosso coração, de estarmos cada vez mais perto do Senhor, independente das circunstâncias, que possamos realmente viver a tua verdade, que possamos servir ao Senhor, obedecer ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma.
Ó Deus querido, nos ajuda, Senhor, a dia a dia descansarmos no Senhor. Que possamos acordar, despertar pela manhã e sentir a presença do Senhor no decorrer de todo o dia, conduzindo cada passo, cada decisão, cada escolha que nós tenhamos que tomar, Senhor. Queremos que a presença do Senhor inunde todo o nosso ser. Ó Deus bendito, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, e é por isso que queremos cada vez mais descansar no Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor dessa terra para as nossas vidas. Como diz na Tua palavra, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos confiar todas as nossas obras a Ti, ó Pai. Fica conosco, Pai, usa o Teu servo para trazer a mensagem do Senhor, que ela possa nos impactar, que ela possa transformar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa realmente inundar o nosso ser, de modo que possamos, ó Pai, no nosso dia a dia exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor, essa nossa oração no nome de Jesus. A palavra está com o pregador. Graça e paz. Nos últimos tempos, aí nós estamos fazendo algumas reflexões no livro de Jó, levando em conta esses tempos de pandemia. Mas como o nosso objetivo e no nosso planejamento, nós tínhamos em mente que este ano seria o ano da evangelização pela Igreja Presbiteriana Graça, resolvi trazer uma série de mensagens no Evangelho segundo João. E por isso, então, tenho já trazido algumas reflexões neste Evangelho, queremos continuar, e hoje eu chamo a sua atenção para o capítulo 7, os versos de 37 a 39. Então, a palavra de Deus nos fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por este momento em que vamos refletir na Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que traga o entendimento necessário a fim de que esta bendita palavra não fique apenas na teoria, mas que, ao compreendê-la, que nós possamos colocá-la em prática no nosso caminhar como cristãos. Assim, ó Deus, peço por todos aqueles que estão acompanhando, ouvindo esta mensagem, que o Senhor traga, de fato, iluminação ao nosso entendimento, a fim de termos a compreensão necessária daquilo que vamos falar. Que sejamos instrumentos do Senhor, usado para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Quero convidá-los a tomar água. Ou seja, o nosso corpo, ele é carente de água, porque, na verdade, ele é composto por 70% d'água. É isso mesmo, 70% do nosso corpo é constituído de água. E no dia a dia, nós eliminamos a água e sais minerais através da transpiração, através da urina, dando-nos assim, também pela respiração, etc., a necessidade da reposição, precisamos repor. E dizem os entendidos que o nosso organismo, nosso corpo, precisa de pelo menos 2 litros de água diariamente. Aqui no Tocantins, nós sabemos que transpiramos demais. E eu creio que aqui talvez
a gente precise de mais de 2 litros de água diariamente. Também a água é a bebida mais importante para o corpo, pois além de saciar a sede, dando-nos sensação de prazer e bem-estar, ela desempenha diversas funções no nosso organismo. Agora, gostaria de trazer aqui algumas colocações para que possamos compreender esta palavra de Jesus. Ele está dizendo, isso estava havendo a festa, era a festa da Páscoa. Então, no último dia, o grande dia do encerramento daquela festa, Jesus faz esta convocação dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, podemos perceber aqui que não é só o nosso corpo que precisa de água para que sobreviva. A alma também precisa de água, mas não é a água comum, ela precisa da água viva, a água da vida. Aprendemos que as comportas da graça ainda se encontram abertas. Rios de água viva ainda poderão fluir do interior de quem crê em Jesus Cristo. E a oferta graciosa de Jesus, irmãos, continua ainda nos nossos dias. Ela está estendida a todos, inclusive àqueles que odeiam e viram as costas para Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. O verso 37, isso é incrível. Jesus estava dizendo isso para os seus inimigos. E hoje ele está dizendo para você, ele está dizendo para mim, e ele está querendo matar a sua e a minha sede, porque ele é cheio de graça e de verdade. O tema que nós queremos abordar hoje é como matar sua sede espiritual. Todas as pessoas têm sede espiritual, embora muitos procurem saciar sua sede em outras fontes, talvez até na própria religião. Tem muita gente que é religiosa e busca saciar sua sede, no entanto, continua com essa sede e fica buscando, procura em uma ou em outra fonte e nem sempre encontra os meios de saciá-la. Então, para matar esta sede, ela é somente para quem a tem. Por isso, primeiramente, nós começamos dizendo que para matar a sede é somente para quem tem sede. Se a pessoa não sente sede, ela nem sequer busca água para beber. O verso 37, portanto, quem tem sede, venha a mim e beba. Esta é a proposta de Jesus. Podemos observar pelo menos 2 coisas maravilhosas implícitas nas palavras: quem tem sede, venha a mim e beba. Primeiramente, que a água é de graça. A única condição que a pessoa deve atender para poder beber é sentir sede. Jesus está dizendo que é para quem tem sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Portanto, qualquer um pode vir e beber. Quem sente sede, quem reconhece a secura da alma, este sim é convidado a vir e beber, porque é de graça. Quando você fica sem beber água, o que acontece? Na verdade, seu corpo fica ressecado, fica desidratado, fica com sede. Seu corpo foi feito para viver de água, por isso que tem toda essa quantidade, 70%. Sua alma também foi feita para viver de Deus. Isso é muito, muito importante. É tudo que temos na palavra sede. A água é de graça. A alma tem sede
e Jesus pretende saciar a sede da alma para sempre. Por isso, ele diz a você e a mim, ele diz a todos: quem tem sede, venha a mim e beba. Em segundo lugar, venha a mim e beba, e os rios fluirão. É tremendo isso, porque as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim, disse o Senhor Jesus. É Ele que nos convida, e é dele que nós bebemos. Venha a mim e beba. Não vá a outro, não busque outra fonte. Não é que Jesus tenha algo que nossa alma precise, mas Ele próprio é o que a sua e a minha alma precisam. Ele está dizendo que é para ir a Ele. Esta é a declaração que Jesus faz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Este texto está no capítulo anterior, capítulo 6, portanto, verso 35. Jesus está dizendo que ele é o pão da vida e que ele é a água viva. É a água de que a nossa alma precisa. Nossa alma foi criada para Jesus. A dor em nosso coração é na raiz, é uma dor por Jesus, é um anseio por Jesus. A fome que temos é fome de Jesus, a sede que temos é sede de Jesus. É assim que a alma vive de Deus. Ela vive em e por Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, Jesus, ele diz o seguinte: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, crer nele é recebê-lo como água, comida, tesouro e vida para a alma sedenta, para a alma faminta, para a alma pobre e sem vida. Em terceiro lugar, rios de água viva brotarão do interior daquele que crê. Então, meus queridos, quando você vem a Jesus para beber, você não bebe apenas uma bebida, mas recebe uma nascente, recebe uma fonte, um manancial no seu interior. Você recebe Jesus e, portanto, você recebe água viva que brotarão, porque o Criador dos rios estará em você, dentro de você. Essa é a questão da qual estamos falando, estamos mostrando. Você nunca mais vai precisar procurar por uma fonte de satisfação para a sua alma. E por que não? Porque ela já está dentro de você e essa fonte é Jesus. Eis o seu convite. Quando você vem atendendo este convite, você vem para Jesus, você o recebe e ele nunca mais sairá de você. Portanto, Jesus permanecerá com você eternamente. João Calvino, comentando este versículo, ele escreveu o seguinte: rios, estando no plural, eu interpreto como denotando as diversificadas graças do Espírito, as quais são necessárias para a vida espiritual da alma. Se você vem a Cristo para beber e matar a sua sede, a sede de sua alma, você recebe Cristo, você recebe o autor da vida, o autor da fonte, a própria água viva. O que isso significa? Você recebe o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Portanto, Jesus continua fazendo o convite. Você tem sede? Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba.
Por último, o testemunho das Escrituras. De novo, verso 38. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior daquele que crer em mim. Rios brotarão. Que parte das Escrituras declara isto? E nós podemos encontrar nas Escrituras várias partes, vários textos que narram sobre essas águas que fluirão de Deus. Então, queridos, eu vou apenas citar 2 textos aqui do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, o capítulo 55, o verso 1, que o texto lá, Deus dizendo através do profeta que todo aquele que tiver sede, venha e compre, sem dinheiro e sem preço, que beba da fonte da água da vida. E ainda no capítulo 58, o verso 11 também narra praticamente a mesma coisa. Deus falou dessa realidade centenas de anos antes de tudo isso acontecer, porque Deus estava planejando isso para mim e para você. Deus nos criou para termos uma sede insaciável, inextinguível, como forma de nos atrair para Ele. Isto tudo por amor. Não é sem razão que o próprio Jesus cita em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, por causa desta fonte que estará sempre no seu coração. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Neste sentido, nós podemos perceber o grande amor de Deus por nós, criando em nós esta necessidade da busca desta água, a água da vida, a água que mata a nossa sede. Quero concluir com este texto. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse o Senhor Jesus. Este é o convite dele para você. Venha, beba e tenha vida em Jesus, tenha vida abundante. Ele estava dizendo estas coisas no último dia, o grande dia da festa. E tudo isso, meus queridos, tudo isso aqui, ele estava dizendo para aquela multidão: isso vai acabar. Venha a mim e beba, e me leve com você, porque eu sou eterno, eu sou perene. Não volte vazio, não volte com sede, venha a mim e beba e se satisfaça. É isso que Jesus está dizendo, este é o convite dele. Largue a festa está acabando. Largue a religiosidade, que ela também vai acabar. Largue as cisternas rachadas, que não retêm a água, que não podem retê-la. Venha a mim, beba e tenha vida eterna, e tenha vida abundante. Mate sua sede de salvação e tenha uma fonte dentro de você a jorrar para a eternidade, para a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Este texto está em 1 de João, capítulo 5, verso 13. Portanto, Jesus está dizendo para você e para mim: quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Aquele que beber desta água, nele fluirão rios, fontes para jorrarem para a vida eterna. Que o Senhor Deus tenha te abençoado com esta reflexão. Curva sua cabeça e vamos orar.
Querido Deus, nosso bendito Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que de fato a nossa sede seja saciada pelo Senhor. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem busque o Senhor Jesus Cristo, a fonte d'água viva. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, esta água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, para descedentar àqueles que estarão à sua volta. Portanto, Senhor, que tenhamos de fato esta fonte dentro de nós e que as pessoas que de nós se aproximem possam ser dessedentadas da sede da salvação e assim também nessas pessoas possa se formar fonte ou fontes que jorrem, que saltem para a vida eterna. Oramos pela Tua igreja, pelo Teu povo, por todos quantos nos ouvem nesta hora, que assim o Senhor nos abençoe e nos dê a sua direção e que a nossa semana seja uma semana abençoada de reflexão sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta, para que possamos compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, para agirmos conforme a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Oramos desta maneira, no precioso nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repousem e permaneçam conosco, agora e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final desta reflexão, esperando que o nosso Deus, através do seu Espírito, coloque na nossa mente e nos nossos corações a direção dele na compreensão desta palavra e também na prática da mesma. Que assim ele nos abençoe.